Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou a Joanita Ferreira e estamos juntos mais uma vez para ouvir uma história e para falar um pouquinho sobre os nossos comportamentos que aparecem nessa história e muito nos ensinam. Hoje eu vou falar sobre perfeccionismo e utilizarei uma história que foi criada e a partir dela foi feito um espetáculo de dança chamado Lago dos Cisnes. Vou usar como figura descritiva para a gente entender um pouco melhor a história e o fato do perfeccionismo estar contido nela. Vou usar o filme Cisne Negro, tá? Então vamos primeiro à história. Era uma vez uma princesa que foi encantada por um feiticeiro, porque esse feiticeiro sabia que o príncipe iria escolher uma esposa dentre as moças do vilarejo e queria que a sua filha fosse a preferida. Então ele encantou todas as moças que poderiam ser aí rivais dessa filha e as transformou em cisne. Essa princesa então virou um cisne branco durante o dia. À noite ela voltava a ser princesa, assim como as outras moças. Sua mãe chorou muito e daí surgiu um lago com as lágrimas dessa mãe, e esses cisnes passaram a habitar nesse lago. Uma bela noite, o príncipe, passeando pelos arredores, viu a moça próxima ao lago e se apaixonou por ela. Conversando, então, descobriu que ela estava sob um feitiço e entendeu, que esse feitiço, para ser quebrado, só a partir de um amor verdadeiro. Mas tinha algumas cláusulas, nesse amor verdadeiro para poder quebrar esse feitiço. Esse amor verdadeiro não poderia, em hipótese alguma, trair esta princesa, trair essa moça. O príncipe então decidiu e combinou com a sua amada que na noite do baile ele iria escolhê-la como companheira, declarar-se a ela perante todos e assim quebrar o feitiço. Mas o feiticeiro também ficou sabendo, e o que ele fez? Como a sua filha era muito parecida com a princesa, ele a vestiu de forma a ficar idêntica. E na noite do baile, essa moça chegou seduzindo, encantando, e tanto fez que o príncipe acreditou ser a sua amada, já que ele havia visto apenas durante a noite sob a luz do luar. Declarou-se então a ela e pediu-a em casamento. A verdadeira amada acabou de chegar e, percebendo que ele já tinha feito o pedido, e então, a partir daquele momento, ele não poderia mais quebrar o feitiço porque já havia traído o seu amor verdadeiro, mesmo sem saber, ela decidiu então tirar a própria vida. O príncipe, percebendo o erro, foi atrás da sua amada e juntos atiraram-se de um penhasco, porque já que não poderiam viver o amor nessa vida, viveriam em outra. Uma história trágica, parecida com a de Romeu e Julieta. No filme Cisne Negro, não existem duas moças, A protagonista, Nina, teria que desempenhar o papel das duas moças, do cisne branco e do cisne negro. Esse filme fala de muitas coisas, dentre elas fala de dualidade, de manipulação, de transformação, de inveja e busca por perfeição. Na adaptação, Nina teria que representar com sua dança o cisne branco, frágil, puro, casto, doce, e também o cisne negro, sedutor, feroz e muito, é claro, contendo dentro de si muito mal. Esse era o grande desafio da protagonista, tanto ser o cisne negro quanto o cisne branco. Na psique, as dualidades, como a gente viu aqui no filme, não existe, assim, não entram em conflitos. Nós temos dentro de nós todas as nossas tendências e coexistem. Na consciência, essas dualidades, esses polos entram muitas vezes em conflito por causa da educação que recebemos, por causa da forma como vivemos. No mundo ocidental, nós dividimos tudo entre certo e errado, bom e mal, céu e inferno, Deus e o diabo. Então, ficamos num polo ou no outro. Não aceitamos que pode coexistir dentro de nós todas essas coisas e que precisam ser conhecidas e trabalhadas para que tenhamos saúde, equilíbrio. A protagonista, então, vive um conflito muito grande. Ela precisa ser perfeita e, nesse momento, ela precisa desempenhar os dois papéis. Ela foi criada para, muito provavelmente, realizar o desejo da sua mãe. Talvez ela também amasse o balé, mas a sua mãe, no filme, mostra que é uma bailarina frustrada e que na filha ela realiza o sonho, o desejo de dançar, de ser bailarina. E Nina sabe que para realizar esse sonho precisa ser nada menos do que perfeita, do que ter a perfeição. Isso é um peso muito grande.
Percebemos durante o filme os conflitos internos que ela vive, percebemos quando uma personalidade começa a aparecer, começa a vir para a consciência, ela então começa a romper com a realidade, ter delírios, alucinações e a vida vai se tornando cada vez mais difícil. Aqui nós podemos fazer associações com pessoas que se identificam com a necessidade de perfeição, do perfeccionismo. E isso pode ser em qualquer área. No filme era na dança, mas nós podemos ver isso no trabalho. As pessoas que dedicam a sua vida exclusivamente ao trabalho para ser perfeita, para ser o melhor, muitas vezes sacrificando vida familiar, sacrificando a sua saúde, fazendo qualquer coisa para se destacar no ambiente de trabalho. No estudo, né, aqueles que são CDFs, que não aceitam nada menos do que um 10, do que excelência nas suas notas. Na moral, aqueles que pregam a retidão de caráter, que se exigem o máximo possível dessa moral. Lembrando que moral é muito relativo, vai depender muito da família, da cultura, da época e das pessoas. E nas religiões, né, aquele fanatismo religioso, aquela pessoa que não se permite nada menos do que ser perfeita dentro da religião, que se coloca muitas vezes como porta-voz da divindade, acreditando realmente que tem essa preferência, que tem essa prioridade por conta das suas qualidades enquanto ser humano. Para ser perfeito, para exigir perfeição de nós mesmos, precisa gastar muita energia. A pessoa vai ficando exausta, cansada. No filme é possível perceber isso, o quanto que a protagonista começa a sofrer com essa necessidade de perfeição. A busca por esta perfeição resulta, na maioria das vezes, de um ego que se tornou inflado, que cresceu, que acreditou ser o tal, ser o bom, ou ser possível conseguir, ou ser necessário ser perfeito para ter aí aceitação, para ser amado, ou seja, por que motivo for. Ele sofre porque o tempo todo precisa provar para si e para os outros que ele é perfeito. Precisa ser adulado, precisa ser reconhecido, senão fica muito frustrado. Ao mesmo tempo que esse ego aparentemente é forte, é inflado, é todo poderoso e onipotente, ele também é, na maioria das vezes, muito frágil. Ficou fixado em algum momento da vida onde precisava agradar, onde precisava se sentir importante, e isso dá muito trabalho e resulta num sofrimento e num cansaço muito grande. No filme, o coreógrafo diz assim para a protagonista: a perfeição não é apenas o controle, também é se deixar levar. Ele diz isso porque a Nina, ela era perfeita na sua técnica de dança, segundo ele. Mas ela não se deixava levar, ela não se deixava influenciar pela música, sentir a música, deixar-se realmente envolver pelo sentimento. É claro que para que ela fosse perfeita, ela tinha que ficar o tempo todo atenta a absolutamente tudo. Sentir é muitas vezes perder o controle, se deixar envolver pela emoção é perder o controle. E ela não podia se dar ao luxo porque ela tinha que ser perfeita. Tem duas palavras gregas chamadas metron e híbris. E eles dizem que o ser humano ele só pode atingir a metron, né, ou metron. O que é o metron? O metron é a medida possível até onde o homem pode chegar, a perfeição máxima possível. Esse homem não pode ultrapassar o metron, ele só tem até um ponto onde ele possa chegar. Ele não pode querer ser igual a um Deus, querer ser igual aos heróis. Ele pode ter nesse Deus e nesses heróis uma fonte de inspiração, mas nunca uma identificação. Quando o homem chega nessa identificação de se sentir um Deus, de querer ser um Deus, de querer ser o todo-poderoso, perfeito, ele sai do metron e entra na híbris. E a híbris, segundo os deuses, é orgulho desmedido e insolência. E nas histórias, nos mitos, essa híbris ela é sempre punida. O homem é sempre punido quando vem com essa arrogância diante dos deuses. Temos várias histórias aí. Psique e Afrodite. Psique foi punida por Afrodite por ser comparada em beleza à deusa. Ícaro tentou chegar lá próximo ao sol com suas asas coladas com ceras e também acabou caindo pela sua insolência. Aracne tentou se igualar a Atena no artesanato, na tecelagem e também foi punida e transformada numa aranha. No mito cristão nós temos a Torre de Babel, onde os homens se juntaram e queriam fazer uma torre para chegar até os céus. E conta a história que o Deus Jeová acabou por desorientá-los, confundindo-os, fazendo com que cada um começasse a falar uma língua diferente e assim eles não conseguiram trabalhar juntos, porque não havia condição de comunicação. Ou seja, eles foram punidos também.
A punição, então, é um desequilíbrio mental, um desequilíbrio orgânico, é um sofrimento que a pessoa acaba entrando quando ela tenta atingir essa híbris, essa perfeição. No perfeccionismo, a pessoa busca se tornar aquilo que muitas vezes ela vislumbrou o seu eu interior, a sua conexão com o divino e acha que pode chegar até aquilo. A gente vê isso principalmente no fanatismo religioso, como eu acabei de falar, os portas-vozes de Deus. E aí a pessoa começa a perseguir no outro tudo aquilo que ela condena em si mesma. A sua imperfeição, aquele defeito que ela precisa corrigir, ela não quer aceitar que tem, ela começa a perseguir no outro e daí vem as discriminações e as perseguições. Nesse caso, não há uma aceitação da falha, do fracasso, da frustração. O fato de ser apenas humano, com defeitos e qualidades, com luz e sombras, né? Nós somos como aquele homem do saco que a gente contava para as crianças na história do homem do saco, só que nós somos o nosso próprio homem do saco. Vamos jogando dentro desse saco tudo aquilo que a gente não aceita de nós, tudo aquilo que nós queremos esconder do mundo e de nós mesmos. E uma hora esse saco fica muito grande, muito cheio, ou ele rasga e tudo isso vem à tona e acaba nos assombrando, porque aquilo que nós não aceitamos em nós volta e nos assombra. Jung dizia que aquilo que não fazemos aflorar a nossa consciência aparece em nossas vidas como destino, como algo que vai aí fatalmente nos encontrar. Cada parte da nossa personalidade que não amamos pode se tornar hostil a nós. Por isso é importante perceber as nossas falhas, nossos defeitos com carinho, com cuidado e olhar para eles. E não tentar ser aquilo que nós não somos. A inveja também caminha junto com o perfeccionismo, porque o perfeccionista não consegue viver livremente, não consegue ser ele mesmo. E muitas vezes ele sente muita raiva, muita inveja das pessoas que se permitem errar, que se permitem viver a vida de forma mais tranquila. Natan, no livro Narcisismo e Transformação de Caráter, ele falando da inveja, diz que trata-se da imagem de um si mesmo muito faminto, né? Essa pessoa tem esse si mesmo muito faminto, muito irado e muito vazio. E é tomado de uma raiva muito impotente, porque está sempre frustrado e temeroso de um mundo que ele acha que é muito odioso, que é muito vingativo com ele. Mas ele acha isso porque é ele que é odioso, que é vingativo, que está sempre irado com o mundo. Está sempre irado porque nunca consegue atingir aquilo que ele acredita que pode e que deve atingir. Nós temos limites e se não respeitarmos esses limites, algo grave pode acontecer. Von Franz, nos seus livros sobre contos de fadas, diz que que mesmo que nós não queiramos, dentro de nós não existem só aquelas princesas e príncipes e heróis que a gente lê nos livros. Existem também, e precisamos reconhecer, as bruxas, os ogros, as madrastas e os vilões dentro de cada um de nós. E eles estão ali exatamente para nos mostrar as nossas sombras, os nossos medos e os conflitos internos que precisamos olhar, cuidar e admitir na consciência para poder aprender a lidar com isso. Se vivemos exigindo de nós nada menos do que perfeição, é preciso então nós aprendermos a encarar o medo e a insegurança que trazemos em nós. Quem exige perfeição tem muito medo de ser julgado, muito medo de ser criticado, muito medo de ser olhado de forma negativa, né? Não há, nesse caso, é claro, nenhum equilíbrio. Não existe aí o caminhar no caminho do meio, como diz a psicóloga Lúcia Helena Galvão. Ela conta que é preciso encontrarmos o equilíbrio, nem estar num polo, nem estar no outro, né? nem no bem, nem no mal, nem tanto na luz, nem tanto na sombra. Precisamos transitar entre esses dois planos, aprender a lidar. E ela explica, contando que os espartanos, aqueles guerreiros que nós vemos nos filmes, fortes, né, valentes, eles eram escolhidos dentre o povo, não aqueles homens mais valentões, mais briguentos, mais ferozes, mas para ser um dos guerreiros do exército de Esparta, o homem tinha que, no período que não fosse de guerra, ser uma pessoa gentil, pacata, de boa convivência. Porque aquele que já era feroz, que já estava no máximo o tempo todo, não era capaz de controlar a sua ira e não seria um bom guerreiro. Então, nem tanto passivo e nem tanto agressivo.
Os guerreiros eram escolhidos entre aqueles homens que conseguiam transitar entre esses dois planos, que podiam ser gentis na época de paz e guerreiros ferozes na época da guerra. O caminho do meio, então, é evitar excessos, é buscar o equilíbrio, é reconhecer quem nós somos, aceitar quem nós somos e cuidar daquilo que precisa ser cuidado. O perfeccionismo é, antes de mais nada, um sofrimento muito grande, pois o controle desgasta física e mentalmente. Estar o tempo todo em controle é desgastante e pode levar a doenças como, ansiedade e a própria síndrome do pânico. Nada mais natural do que uma pessoa que tem o tempo todo controle de todas as suas emoções ou das suas ações acabar adoecida e nesse adoecimento perder totalmente o controle, como é uma crise de síndrome do pânico, que leva a pessoa a perder totalmente o controle de si. O que fazer então? É buscar ajuda para descobrir a raiz desse comportamento, a raiz do problema, a causa, porque existe uma raiz e um motivo para isso. Então, a necessidade de buscar o autoconhecimento através das terapias, aí temos inúmeras terapias que podem auxiliar a pessoa que está vivendo nesse sofrimento da necessidade de ser perfeito, perfeito e perfeito. Gostou? Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal caso não tenha se inscrito ainda e até o próximo vídeo. Muito obrigada!